Nesta edição da nossa Resenha da Bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o Palmeiras mais perto de conquistar o Campeonato Brasileiro após o empate do Flamengo com o São Paulo e a vitória do Verdão diante da equipe do Santos na última rodada do Brasileiro. Já Fernando César vai chegar analisando a briga cada vez mais intensa por uma vaga na Libertadores e na pré-Libertadores, como também a disputa, e agora mais acirrada, principalmente entre Santos e Vitória, para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E Robinson Lessa, direto de Penedo Lagoas, vai destacar, que é isso, hein, gente? Que situação ridícula, desprezível, isso mesmo, as falas dos ex-treinadores Leão e Oswaldo de Oliveira contra o técnico estrangeiro, né? E foram bem diretos contra o Ancelotti. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola. Resenha da Bola que tem o oferecimento da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com a qualidade impecável e um valor incomparável. Você vai na descrição deste vídeo e acessa o vasto material de camisas de clubes e seleções de todo o mundo. Mas eu vou iniciar essa Resenha da Bola indo direto até o Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes. É aquele negócio que eu já tenho comentado aqui com você em off. Nesta reta decisiva do Brasileirão, quem cometer erros, sejam eles de ordem técnica ou de expulsão, de jogador ser expulso, enfim, desfalcar a equipe, deixar o time com jogador a menos, como foi o Flamengo contra o São Paulo, o Plata sendo expulso, vai perder terreno na briga pela conquista do Brasileirão. E o Flamengo empatou, Palmeiras venceu, e aí, Antônio Manuel Góes? O título está se aproximando do Verdão e o Flamengo vai ter que se mobilizar e muito para a final contra o mesmo Palmeiras da Copa Libertadores da América. Um abraço. Olá, gente da Resenha da Bola. Vamos aos resultados da 32ª rodada nesse último meio de semana, a envolver os três principais concorrentes ao título do Brasileirão Série A. Na quarta-feira, o Cruzeiro passou pelo Grêmio 1-0 em Porto Alegre, cravando 63 pontos na terceira posição. Na Vila Belmiro, surpreendido aos 2,5 minutos com o 1-0 do São Paulo, gol de Luciano em erro de Pulgar no interior de sua área, o Flamengo impôs seu conhecido domínio territorial e logo chegou ao empate em pênalti sofrido por Arrascaeta, por ele mesmo convertido, a lhe conferir o primeiro lugar na artilharia de estrangeiros da história rubro-negra, à frente pela ordem do argentino Dovaldo, do paraguaio Benítez, do sérvio Petkovic e de outro argentino, Valido. Mantendo a pressão no campo defensivo são paulino, o Flamengo chegou aos 2-1 no começo da segunda etapa, com Samuel Lino a completar para as redes adversárias precisa assistência de Arrascaeta, na sequência de boa jogada de Emerson Royal no flanco direito de seu ataque.
Bem próximo de chegar ao terceiro golo, dada sua superioridade nas 4 linhas, o time de Felipe Luiz viu, entretanto, o cenário mudar repentinamente diante da expulsão de Gonçalo Plata, que atingiu o oponente Arboleda com pisão em bola dividida. Com cuidados defensivos, o Flamengo tratou de segurar a vantagem, mas o São Paulo logrou chegar aos 2-2, através do ensaboado Ferreirinha, válvula de escape nas ações ofensivas dos comandados do argentino Hernan Crespo, a finalizar para as redes o cruzamento da direita de seu ataque. Dadas as circunstâncias adversas, com 10 jogadores em campo, o Flamengo soube segurar o empate, em meio a raros contra-ataques em frustradas tentativas de nova virada no placar. Da quarta para a quinta-feira, a torcida rubro-negra decidiu por minimamente torcer por um empate do Palmeiras em casa com o Santos, que virou frustração, entretanto, pelos 2-0 do Verdão, gols de Vitor Roque em jogo equilibrado no primeiro tempo, mas revelador da excelente forma do goleiro santista Brazão, cujas defesas eletrizantes impediram uma contagem mais elástica do envolvente ataque palmeirense, à frente de cujas ações pontificou o argentino Flaco Lopes. Na liderança do Brasileirão com 68 pontos, o Palmeiras abre vantagem de 3, além de 2 vitórias sobre o Flamengo, que ficou nos 65 em segundo lugar. Numa projeção, digamos, de melhor dos mundos para os 2 principais aspirantes ao título da temporada nacional de pontos corridos, cada um deles com 7 jogos à frente, 6 das rodadas restantes e os atrasados, Palmeiras contra o Santos e Flamengo contra o Sport Recife, a considerar que vençam todos os seus compromissos, o time de Abel Ferreira chegará ao título com 89 pontos e o de Felipe Luiz limitado aos 86. Já o Cruzeiro, nessa mesma perspectiva de vitórias nas 6 próximas rodadas, chegará aos 81 pontos em terceiro lugar. E o Mirassol, relevante surpresa de 2025, fechará o G4 diretamente garantido na Libertadores de 2026. Ao Flamengo, distanciado da liderança do Brasileirão, restará mobilizar-se em torno da decisão da Libertadores, em jogo único no sábado 29 deste mês contra o mesmo Palmeiras na capital peruana, cujo eventual sucesso marcaria a 3ª vitória consecutiva sobre o agora embalado adversário Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, o Palmeiras embalado, né? E é claro que o torcedor, ele vai ficar, e está chiando muito o torcedor do Flamengo, né? Como o Palmeiras também, os torcedores até algumas rodadas atrás estavam reclamando, porque o Palmeiras teve alguns desempenhos abaixo da média, perdeu pontos, mas o Flamengo, que fez uma ótima atuação contra o São Paulo na primeira etapa, e até o Plata ser expulso, mais uma vez, aí teve que se defender. Felipe Luiz fez o que tinha que fazer. O São Paulo até que não atacou tanto assim, mas era previsível que chegasse, né, tivesse chance de empatar, como empatou, né? O Flamengo estava dominando a partida. Agora, é bom a gente colocar aqui que, por mais que o Flamengo tenha um elenco que eu considero o melhor elenco da América do Sul, sim, tem mais quantidade de jogadores no nível alto, mas o Palmeiras tem também uma ótima equipe. E uma equipe que briga até o final e que não comete tantos erros como o Flamengo vem cometendo recentemente. Isso é crucial na briga do título. Agora, é claro que a torcida vai querer o Flamengo. O brasileiro está muito mais fácil para o Palmeiras conseguir. Não tem como, porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais. E o Flamengo tem que tirar 4 pontos, na verdade. É complicado, né? E o Palmeiras fez uma ótima partida também contra o Santos. Na primeira etapa, um jogo mais equilibrado, o Santos até teve mais chances, mas no segundo tempo, se não fosse o Brazão, o goleiro do Santos, o jogo poderia ser 4-0 para o Palmeiras, até 5, de forma tranquila. Flaco Lopes numa ótima fase, né?
enfim, o Vitor Roque também. Palmeiras não vem tropeçando nas últimas rodadas. O Flamengo tropeçou com Fortaleza e agora com São Paulo. Então, a maior chance é de fato para o Palmeiras, e o Flamengo tem aí a final da Libertadores como algo mais palpável. Mas agora vamos dar um pulo até Curitiba, no Paraná. Fernando César, mais uma vez, jogo para você esse Campeonato Brasileiro, rodada a rodada, a briga mais intensa para conseguir vaga para Libertadores ou pré-Libertadores. Mas lá embaixo, hein, Fernando? Vitória e Santos, principalmente, tendo uma tarefa árdua. O Santos está na zona do rebaixamento com um jogo a menos. E o Vitória, quem diria, né? Está se safando. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E chegamos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato que, como era de se esperar, a gente já se acostumou à emoção que o regulamento de um campeonato por pontos corridos, como são disputados os campeonatos nacionais aí na Europa, ele traz motivação. Primeira motivação principal, que é o título. Nesse momento, seguem Palmeiras e Flamengo, com o Cruzeiro mais distante, ficou praticamente considerado carta fora do baralho, e até mesmo o Flamengo vai precisar secar aí alguns jogos, ou pelo menos um, desde que ele, o Flamengo, cumpra com seu papel para ainda poder brigar de igual por igual com a equipe do Palmeiras. Mas existem outras motivações, como a vaga pela Libertadores, que vai confirmando aí essa equipe do Mirassol, uma espécie de grande surpresa dentro desse Campeonato Brasileiro, porque não perdeu o elan, não perdeu, como a gente até usa na gíria, o pique na curva dentro desse Campeonato Brasileiro, ocupando aí um invejável posto de quarto colocado e encaminhando muito bem a sua participação dentro da Libertadores, seguido ali de pertinho pelo Bahia. O Mirassol tem 56 pontos, enquanto que o Bahia soma 52, mas deve se qualificar. Eu diria que a última vaga estaria sendo disputada, isso pensando em termos de G6 ou até mesmo G7, já que temos dois times brasileiros disputando exatamente o título da Libertadores, o que representa que G6 virou G7. E hoje a sexta posição vai sendo ocupada pela equipe do Botafogo, seguida de perto pela equipe do Fluminense. Eu acho que assim fica encaminhado as vagas, melhor dizendo, para a Libertadores da América. E aí, aquela chamada briga de foice no escuro, Júnior, que é justamente a luta para fugir do rebaixamento. O Sport, infelizmente, não tem volta. Esse a gente pode, com segurança, lamentavelmente para a sua torcida, dizer que está rebaixado. E aí sim, a gente tem uma briga entre Fortaleza, que é o penúltimo com 29 pontos, Juventude, que é o antepenúltimo com 29, o Santos já dentro da ZR, o Vitória, que está um ponto apenas à frente do Peixe, e o Internacional, que ao lado do Ceará ainda corre risco e vai ser assim até a última rodada para a gente poder conhecer os 4 times que serão rebaixados
para o próximo Campeonato Brasileiro, Júnior. Fernando César, você bem colocou. Quando eu falei que o Flamengo e Antônio Manuel Góes também teve essa mesma opinião, está numa situação muito difícil agora, porque ele vai ter que fazer por onde, não vai poder errar mais. E o Palmeiras tem uma vantagem que, faltando 7 rodadas, 7 para eles, né? Flamengo e Palmeiras, 6 para os demais. É muito complicado. Pode acontecer? Claro que pode, né? Mas o Flamengo tem que tirar agora 4 pontos e tem 2 vitórias a menos, então é uma situação bem complicada. E aí, né, vai ter a final da Libertadores, que Antônio Manuel Góes colocou, que ele tem 2 vitórias sobre o Palmeiras, vai ter a chance de ter a terceira na final. Agora, é claro que se passar em branco, né, por mais que a gente defenda que não é porque não ganhou, não teve um ano vencedor que vai acabar tudo, longe disso, mas é claro que é uma decepção, sem dúvida alguma, pelo potencial, né, o elenco do Flamengo, pelo elenco que possui, assim como o Palmeiras também. Mas enfim, e agora a briga, como você falou, aliás, você citou bem, o Internacional, né? O Internacional que vem caindo na tabela, seriamente ameaçado de entrar nessa briga, está 2 pontos apenas, pode também, tem chance de ser rebaixado. Vai ser uma briga intensa, principalmente lá embaixo, para fugir do rebaixamento. Mas agora um fato profundamente lamentável, desprezível, vergonhoso, ridículo, esse é o termo certo, que os tais técnicos brasileiros que não aceitam, que não avançaram, a verdade é essa, né? Principalmente aqueles que já pararam, Leão, Oswaldo Oliveira e outros, nesse encontro na sede da CBF, proporcionando uma cena ridícula, cenas ridículas, e de respeito, sobretudo, a um técnico como o Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Mas é um assunto que eu jogo para você, meu caro Robinson Lessa, direto de Pedreira, Alagoas. Um abraço. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos da Resenha da Bola. Estamos passando por aqui para conversarmos um pouco sobre um triste episódio que aconteceu ao longo dessa semana, quando foi realizado um encontro organizado pela Confederação de Treinadores, de Técnicos de Futebol do Brasil. Na oportunidade, esteve presente como convidado de honra o Carlo Ancelotti, comandante técnico da seleção brasileira, e muitos dos treinadores do futebol nacional marcaram presença, discursaram, e de forma melancólica nós tivemos 2 pronunciamentos dos mais lamentáveis. Um deles do ex-treinador Emerson Leão e outro do ex-treinador também Oswaldo de Oliveira. É ponto consumado que os treinadores brasileiros têm ciúmes e invejas dos gringos competentes que aqui chegaram de 2019 para cá. Ciumeira e insegurança. Treinador brasileiro está aquém da realidade que se pratica no futebol pelo mundo afora, principalmente no continente europeu, por parte dos treinadores de lá, que são infinitamente mais qualificados do que os nossos. E por conta disso, a ciumeira, a dor de cotovelo, chegou ao ponto de um cidadão chamado Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, dizer que não precisa estudar. Senhoras e senhores, qual o segmento da vida profissional que não precisa estudar, que não precisa reciclar, que não precisa aumentar os conhecimentos? Técnico de futebol precisa sim. Então, o futebol brasileiro hoje, o treinador brasileiro, está atrás do futebol argentino, vizinho aqui da América do Sul. Basta pesquisar nos clubes da Europa quantos técnicos tem do futebol portenho e quantos técnicos tem do futebol brasileiro.
Eu sei que do nosso, 0. Do futebol argentino e chileno também, nós temos alguns. Nós já tivemos Jorge Sampaoli, o Diego Simeone está aí há mais de uma década no Atlético de Madrid. Enfim, o Manuel Pellegrini do Chile, que dirigiu por muito tempo o Manchester City e hoje comanda o Betis. Enfim, nós temos uma gama de treinadores sul-americanos fazendo sucesso lá na Europa, mas não os brasileiros. E por conta dessa ciumeira e da própria incompetência, em vez de olharem para o próprio umbigo e se reciclarem e passarem a estudar mais, eles ficam com agressividade, dando vexame na frente do técnico Carlo Ancelotti. Nenhum dos dois juntos apresentam um rol de conquista tamanha como o do italiano Ancelotti, que hoje comanda a seleção brasileira. Então foi um espetáculo deprimente e lamentável, protagonizado pelos ex-treinadores e caducos Emerson Leão e Oswaldo Oliveira. Forte abraço e até a próxima. Exatamente, Robinson Lessa. Uma situação... Não tem palavras para definir, porque você dizer que foi ridículo é pouco, gente. É pouco. Agora, Oswaldo Oliveira e Leão ganharam na época dele, mas pararam no tempo. Já que eles vêm com essa marra toda, né, com essa revolta toda, pararam no tempo. São ex-treinadores mesmo. Entendeu? E arrogantes, prepotentes. Entendeu? Gente, baixo nível mesmo, baixo nível no seu potencial maior. Patéticos. Quem é Oswaldo Oliveira, já que ele, né, veio com essa marra toda, perto de um Ancelotti, ou até de qualquer outro treinador? E a gente aqui, é lógico, a gente queria ver técnicos brasileiros evoluindo, mas não é o que acontece, né? Tirando aí um ou outro nome que a gente vê, claro, o Felipe Luiz é um, o Diniz também tem potencial, mas, enfim, Rogério Ceni, né? E outros mais. Agora, Oswaldo Oliveira, Leão e tantos outros, patéticos. E ainda teve aquela cena lá do Mancini aplaudindo, né? Quem é Mancini também, né? É um brincalhão. Patético essa cena, essas cenas que tivemos que assistir nesse tal encontro de técnicos brasileiros revoltados com os estrangeiros. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o oferecimento da Góis Esportes. A Góis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta, com a qualidade incomparável e um valor nota 10. Mas esta Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!